Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! Mais um vídeo e mais uma vez aí na tela uma produção local que no caso é o Trio Adventures. Produzido pela Fase 9 Studios e que tem na sua equipe Itamar Alves de Souza Júnior, ele fica na programação e game design. E tem também Eudes Rocha Fernandes como designer e artista. Uma produção que começou em 2013 como outra coisa, no meio do desenvolvimento pegou um caminho diferente e se tornou isto que vemos aqui agora. Tudo começou quando o trio do título estava numa viagem espacial e aí foram atacados. Billy Dee consegue saltar fora da nave antes da queda e agora está perdido nesse planeta e tem que ir atrás dos seus amigos Thelma e Doug. É nessa hora que começa Trio Adventures, uma plataforma 2D que segue a linha Super Meat Boy na dificuldade. Vejo ali um pouco de Rayman Legend nos gráficos que estão absurdamente bonitos. E também consigo ver ali um pouco de limbo na coisa da resolução das fases. Onde simplicidade é a ordem do dia. Não parece ser o caso quando vemos essa beleza que ficaram os gráficos. Aqui nessa parte não pouparam esforços para criar os ambientes e nisso veio também um level design muito bom. O passeio pelo cenário é uma coisa agradável, mesmo tendo que se desviar das armadilhas e se colocar num lugar perigoso para pegar as estrelas. Mas também ajuda a parte da descoberta da resolução ter o seu nível de diversão também. Os personagens também têm esse jeito que é reforçado pela simplicidade dos controles, que é só mesmo o direcional e pulo. E também estão muito bem animados, bem mais do que parece à primeira vista. A brincadeira aqui se trata de uma plataforma puzzle onde a coisa é bem simples. Sair ali do começo e chegar até ali no item final para passar, sendo que falar é uma coisa e fazer é resolver um puzzle. Se no meio do caminho pegar as 3 estrelas, então melhor ainda, e isso também tem o seu desafio. No começo podemos ver onde estão todas, e depois só mesmo uma ou duas estão ali à vista e as outras escondidas por alguma coisa. Talvez o cenário, ou talvez seja preciso usar a cabeça para sacar onde ela está exatamente. A dificuldade é alta, um toque é morte e volta para o começo da fase. Mas não é simplesmente jogar o personagem lá de volta para o começo. É tela preta que realmente é um reset da fase que pode se pensar que é desnecessário desse jeito. E faz as coisas demorarem mais até voltar à ação. Só que é mesmo importante por causa do timing de tudo que está ali na fase. Os inimigos, ataques, plataformas que precisam estar naquele mesmo lugar toda vez que o jogador começa a controlar o Billy. Isso faz com que a resolução do puzzle, de uma forma geral, seja a mesma coisa sempre. Na verdade, a ideia vai ser sempre a mesma. Desse jeito, tu vai lá jogar e a cada vida perdida, o raciocínio, o tempo das tuas ações e as próprias ações vão ser as mesmas, até aquele ponto que se errou e recomeçou. Não vai acontecer aquilo de que tu volta para o começo e quando chega lá no meio, de novo, a armadilha já foi ativada ou então a plataforma vai estar num lugar diferente e aí o salto não tem mais que ser tão preciso e por causa disso vai ser mais fácil. Ou então acontece o contrário e fica impossível de passar pelo jeito que as coisas ficaram. A maioria das fases está inteira na tela e de vez em quando vai aparecer uma que tem scroll lateral e vertical, movimento de câmera que também vão mostrar mais da sua arte. E acontece também de vez em quando de ter uma duração mais longa. Tem mais coisas para se fazer nessa fase. E acaba sendo indiretamente uma batalha contra um chefe. Faz todo sentido que seja desse jeito. Isso tudo vai ser tranquilo, pois a jogabilidade responde muito bem. E só tem mesmo as setas e um botão de pulo. Caso jogue no controle. Se tu for jogar no teclado, é só mesmo nas 3 setas onde para cima é pulo, esquerda e direita controlam o Billy para lá e para cá. E fazer tu quebrar a cabeça para resolver as coisas. O pulo funciona muito bem e precisa aprender o tempo certo para ir de um pulo de um canto para o outro, ou então por cima dos inimigos. O costume pode nos fazer controlar daquele jeito que nós conhecemos, que se apertar o botão rapidinho é um pulo baixo e se pressionar é um salto que vai mais alto e mais longe. Aqui é diferente, o pulo sempre vai ser a mesma altura e distância, e para fazer as coisas direito, vai ser preciso achar o ponto certo sempre. Parece que está mais ou para menos, ou então muito rápido, mas está tudo muito bem calculado. Depois que se pega o jeito, o jogo flui perfeitamente.
Só o que pode atrapalhar em algumas partes é um negócio que vi em alguns cantos de plataforma ou do chão, ou alguma coisa que era uma borda, onde uma ou duas vezes o limite não era no mesmo lugar onde o desenho acaba. Não é nada muito feio e nem acontece com tanta frequência assim, mas essas coisas estavam justamente em umas fases que o salto tem que ser naquele lugar certo e aí virou uma inconveniência a mais. E uma outra coisa é esse negócio de um toque e morre. Aprender a se desviar dos inimigos e armadilhas é parte da brincadeira, mas o que vou apontar como sendo um pequeno problema é justamente com o inimigo, que é uma estrelinha fofa. O jeito de lidar com ele é não chegar muito perto, senão tu vai ser atacado pelos seus espinhos. Só que na infelicidade de tu se aproximar demais e ficar dentro da área que ele resolve que é hora de atacar, não tem saída. Na animação ele ainda leva um momento de menos de um segundo para começar um ataque e para o espinho chegar até onde está o teu boneco. Seria aquele momento que tu percebeu que se aproximou demais e aí vai dar meia volta para fugir do ataque. Mas na hora que ele começa a animação do ataque, ele já te acertou. Justamente o inimigo mais fofo que aparece por aqui acaba sendo o mais letal de todos. Mas isso também é porque eu não vou falar nada sobre o sapo. Outra coisa que pode virar um problema é com as músicas, que são boas, na verdade muito boas, combinam com as fases, mas podem ficar repetitivas. Nem digo isso porque se perde uma vida e a fase recomeça, mas porque é a mesma música o tempo todo nos menus e no jogo. Os efeitos sonoros são importantes para se guiar quanto aos inimigos e armadilhas a partir de certo momento, do tipo, mexe um switch bem aqui, e aí alguma coisa em algum lugar foi ativada, e aí tu escuta o efeito sonoro. Nisso, seria bom ter uma opção de desligar a música de vez em quando, naquelas horas que tu não tá jogando bem e fica empacado numa fase. Essa é a hora de poder desligar ou pelo menos baixar o volume da música. Só que não tem como fazer isso. Tem uma opção lá de ligar ou desligar o som, mas nisso aí vai embora a música e os efeitos sonoros. É um negócio que quando for mesmo aqueles momentos vai ajudar o jogador a continuar jogando, não a largar o controle e fazer outra coisa. Enquanto estamos nessa parte, uma outra coisa que ficou fora do lugar e que vale dizer que seria muito bom se estivesse no jogo, foi a sua cutscene de abertura. Ela tá na página do Steam, tá no YouTube como um vídeo, só que ela não tá no jogo. E seria muito legal que estivesse lá para contar como foi que começou tudo isso, o que foi que aconteceu, mesmo que eu já tenha contado no começo do vídeo. Só que também é importante para quem passar direto pelo vídeo, ou no Steam, ou no YouTube, para ver essas coisas e também conhecer quem são os amigos que estão em perigo. E também porque, no mínimo, é mais uma oportunidade de mostrar mais do design, dos desenhos, da animação, da arte que faz o visual desse jogo. Que vou dizer mais uma vez, ficou muito bonito mesmo. A direção de arte tá um negócio espetacular. Isso mais a parte do som, a jogabilidade e a coisa de te instigar a continuar indo em frente e tentar vencer aquele desafio, ajudam a manter o pique. E vão atrasar a frustração que viria ali pela 10ª tentativa de passar daquela fase. Mas aqui acontece de verdade aquela coisa de que a cada tentativa tu percebeu um novo detalhe para montar o puzzle. Pegar as estrelas, passar de fase. Dessa vez vai. E aí tu vai lá e pode acontecer de empacar de novo numa fase, como acontece com qualquer jogo. Mas é garantido que tu não vai ficar tanto tempo assim jogando e rejogando aquele mesmo segmento por tempo suficiente para começar a usar aquele refinado vocabulário de baixo calão que tanto insiste em dar as caras nessa hora. Mostra muito bem porque foi um dos finalistas na categoria Melhor Jogo do Simpósio Brasileiro de Games de 2019. E também ganha por aqui uma recomendação para colocar um na sua coleção de jogos. O desafio, como já deu para ver e ainda vai ter mais uma pequena amostra, é bem alto. As coisas ainda vão ficar mais difíceis em algumas fases que não foram mostradas aqui, que são depois. E fechar todas com 3 estrelas é uma boa forma de manter a sua vida mais longa. Ainda colocaria por aqui também uma contagem de tempo, não como limitado, mas como registro da tua partida mais rápida.
Agora está na hora de encerrar o vídeo. Fiquem aí com uma montagem de grandes momentos dos meus gameplays. Se pensaram que eu joguei mal durante o vídeo, ainda tenho uma pequena surpresa. E se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal para assistir aos próximos vídeos. Aproveita que está aí e nos siga também para ver ainda mais conteúdo sobre videogames e mandar a sua ajuda. Os links estão aí na descrição também. Agora fica o agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.